começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. O protagonista Yu Il-han percebe que não há ninguém no campus. Os ônibus também não estão passando. Então, ele decide voltar para casa caminhando. Ao chegar em casa, ele percebe que seus pais também sumiram. Ele nota que o tempo não passou desde que saiu da escola. O sol não se mexeu. O tempo parou por completo. Nesse instante, uma garota aparece e diz que o tempo realmente parou, exceto para Ilhan. Ilhan a chama de intrusa, mas a garota revela que é claramente um anjo. Apresenta como Lita. Ela veio informar a Ilhan que ele foi deixado para trás. Ilhan fica confuso, mas se recorda de ter sido esquecido e deixado para trás quando era criança. Ele chora tanto que perde os olhos. Lita afirma que todos os humanos foram enviados para outra dimensão, exceto ele. Isso porque haverá um grande cataclismo que cairá sobre a Terra. A Terra está evoluindo para o próximo estágio, e a mana será liberada. Um registro arcaico chegará à Terra e os humanos vão senti-lo. Um status. Quando a mana for liberada, monstros aparecerão na Terra. A humanidade será exterminada. É por isso que Deus parou o tempo na Terra e enviou humanos para outro mundo para treinar e adaptar humana. Leda se orgulha da misericórdia de Deus, mas Ilhan discorda. Leda acha que pode haver engano. A habilidade furtiva de Ilhan evitou a atenção de Deus. Ilhan chama Deus de estúpido e quer ir para outro mundo. Leda garante que Deus lhe deu um bônus. Leda diz para esperar 10 anos e ela cuidará dele. Ilhan se pergunta o que fazer nesses anos, e Leda sugere treinar o corpo para ficar forte. Ilhan faz birra e sua vida solitária na Terra começa. 5 anos se passaram facilmente, e Ilhan treinava duro na academia, enquanto os outros acumulavam mana e poderes para lutar contra monstros. Leda pergunta se Ilhan não está cansado de fazer o mesmo. Mas ele não tem escolha. Leda nota a incrível melhora e paciência de Ilhan. Ela é a única pessoa com quem ele pode falar. Ela sempre faz refeições para ele. Ilhan decide aprender artes marciais online, mas se pergunta como a eletricidade e a internet ainda funcionam. Mais tarde, Ilhan pratica artes marciais, e Leda lembra que ainda faltam 5 anos, e de repente, 4 anos se passaram. Lita sugere que Ilhan vá com ela. Ilhan finge preocupação em bater, mas soca com rancor. Porém, Lita é uma lutadora. 10 anos se passaram, e Lita confia que Ilhan pode matar monstros de baixo nível. Lita diz que ele fez um ótimo trabalho. Ilhan se pergunta se encontrarão de novo. Ele sai, esperando que outros humanos voltem à Terra. No entanto, nada acontece, e até Lita está confusa. Ninguém volta. Ilhan fica furiosa, e Leda diz que deve ser engano. Ilhan faz birra de novo. Mais anos passam, as pessoas não voltam e Ilhan segue treinando. Parou de contar após 50 anos. Diz que esqueceu o rosto da mãe. Lita se desculpa enquanto Ilhan reclama do tempo, entediado com artes marciais. E Lita se preocupa, pois não quer que Ilhan desespere. Ilhan menciona que pretende ler uma quantidade enorme de livros. Leda se sente completamente segura, e acredita que é uma ideia excelente. Ilhan dedicou-se a ler vários livros e também viajou por todo o mundo. Ele visitou diversos países, aprendeu várias línguas e leu todos os livros que encontrou. Depois de um longo período, finalmente concluiu o último livro. Leda está realmente impressionada com o fato de que Ilhan não se desesperou, mesmo após tantos séculos. Leda reza intensamente a Deus para que os humanos voltem à Terra antes que Ilhan desespere. Ilhan já caça animais selvagens sozinho. Ele também está aprendendo açougue e ferraria. Ilhan pensa se evitará monstros matando todos os animais. Lita diz que ele deve matar apenas o que ela aprova, ou o equilíbrio do mundo será destruído. Ela quase revela a verdadeira identidade do monstro, e Ilhan quase descobre. Ilhan continua abatendo, e Leda se impressiona com a facilidade de Ilhan em aprender novas habilidades. Ela não acredita que ele persiste por centenas de anos. Ilhan é incrível para ela. Depois, Ilhan testa suas habilidades em um cachalote. Leda fica furiosa porque são uma espécie em extinção. 300 anos passam e ele domina a arte do abate. Depois, ele tenta a ferraria, mas suas mãos não são boas. Ele fracassa até fazer uma espada ruim. Após 5 anos, Leda a pega e diz que é sem graça, mas a guarda como lembrança. Ela voa com a espada e sorri. Ilhan continua a fazer armas de vários tipos. Após séculos, ele cria a lança perfeita. Até Lita se impressiona com a qualidade, mas diz que surgirão pedras mágicas melhores.
Ilhan diz que pode simplesmente criar uma nova. Lita fica fascinada por ele. Após isso, Ilhan volta a praticar artes marciais. Leda não acredita no quanto Ilhan progrediu em um só corpo. No entanto, ela sabe que logo ele atingirá seu limite. Ela deseja que Ilhan possa vivenciar algo novo, como relacionamentos com o sexo oposto. Leda cora ao pensar nisso. Ela atinge um coelho azarado, enquanto lembra que é um anjo, e pode se oferecer para ajudar Ilhan. Segundo a ordem de Deus, Ilhan a chama, e ela se sente estranha ao se aproximar. Ilhan percebe algo, e Leda entra em pânico. Ele aponta que a espada está brilhando. Ela voa, e Leda se apavora ao ver a primeira espada de Ilhan sumir. Nesse instante, Ilhan nota que está com as roupas de antes do desaparecimento humano. Lita agarra a espada e é bloqueada na terra. O grande cataclismo chegou. Leda fica triste por não poder se despedir direito. Abraça a espada de Ilhan e diz que se apaixonou. Lamenta não ter recebido um beijo. Ilhan também está triste pela separação. Se pergunta se poderão se reencontrar se ele virar um ser de alto nível. A humanidade retorna à Terra e Ilhan verifica seu status. Descobre que passaram só 10 anos. Percebe que os outros não o sentem. E descobre que sua furtividade está no máximo e não consegue desativá-la. Está destinado a ficar sozinho. Vai para casa, vê sua mãe, e Eseol a abraça, e o sol se põe pela primeira vez em 1000 anos. Fica feliz ao ver o jantar, e seu pai, Yong-han, lendo o jornal. O casal fala das áreas para onde foram transportados, e pergunta a Ilhan para onde ele foi. Ele entra em pânico ao saber que foi deixado. Diz que foi enviado a um lugar sem nome. Seus pais falam sobre Mana, e reclamam que o mais novo deveria ser enviado ao outro mundo. Ilhan deixa escapar que isso destruirá o equilíbrio, mas diz que é só teoria. Eseol pede a Ilhan para caçar monstros por riquezas, e Yong-han concorda. Ilhan confessa que não pode usar mana. Eseol diz para ele focar nos estudos, e Yong-han culpa os genes, mas ele está feliz por ter seus pais de volta. Após o jantar, encontra sua lança no quarto. Ela deveria ter sumido quando o mundo normalizou. Ele testa e verifica as estatísticas, sem saber se 800 watts é muito ou pouco. Depois, pesquisa na internet sobre o outro mundo. Uma pessoa ganha uma classe ao chegar no nível 10 e uma segunda no nível 50. Também é possível no nível 100. De repente, ele sente falta de Lita. De repente, uma voz diz que Lita ficará feliz em ouvir isso. Ilhan fica surpreso, e alguém aparece dizendo que vai ajudar Ilhan a ganhar mana. Ilhan então descobre um pequeno anjo que se apresenta como Erta. Ilhan fica chocada ao encontrar outro anjo. Mana é difícil de gerenciar. É por isso que Deus enviou Erta para ajudar Ilhan. Ilhan afirma que ele não ajuda. Erta diz que alguém implorou a Deus por Ilhan. Ilhan percebe que foi Lita. Ele pergunta por que Lita não veio. Erta diz que os superiores estão preocupados com a proximidade de um anjo e um humano. Erta também diz que os relatórios de Lita são diferentes do que ela vê. Ilhan pode destruir um monstro fraco com seu punho. Ela lembra de Lita chorando porque Ilhan ainda estava indefeso. Erta percebe que o amor pode transformar alguém. Ela diz a Ilhan que o apoiará com mana. Afirma que sua presença fará Ilhan se acostumar com a mana. Como ele já esteve com Leda por 1000 anos, ele conseguirá mana no próximo ano. Ilhan reclama que está sendo observado por 247 e não pode vigiar seus tesouros. Erta diz que não se importa com o que um ser inferior como Ilhan faz. Ilhan grita que sente falta de Leda, mas diz para ele desistir. No dia seguinte, Ilhan vai à escola e vê soldados patrulhando. Ele assiste à aula, mas continua invisível. Erta diz que sua furtividade é superior à dos outros. Ilhan usa sua habilidade para ouvir os outros e obter informações. Ele ouve sobre a imperatriz famosa em outro mundo. Também escuta sobre masmorras. E Erta explica que são armadilhas para atrair e prender monstros. As humanos entram e saem facilmente. Ilhan sugere manter monstros presos. Porém, masmorras somem com o tempo. Além disso, há monstros muito poderosos para serem aprisionados, capazes de quebrar barreiras e criar masmorras próprias. Erta diz a Ilhan que caçar monstros treina sua mana. Agora, os monstros estão fracos, mas ficarão mais fortes com o tempo. Ilhan se preocupa por não poder vencer alguém com menos mana. Mas Erta destaca seu físico e diz que ele pode derrotar monstros até o nível 25.
Erta sente algo e diz que Ilhan pode testar agora. Nesse momento, insetos gigantes surgem lá fora. Todos entram em pânico ao ver monstros e mortes lá fora. Ilhan quebra uma perna de cadeira e a balança. Erta fica impressionada com sua habilidade, diferente do que Leda relatou. Ilhan prepara mais 3 e se pergunta se pode ocultar sua identidade. Os insetos causam caos do lado de fora, e um Ilhan mascarado surge, imediatamente matando um monstro. Sobe de nível e ganha pontos de estatísticas, principalmente mana. Mais insetos aparecem, e ele os elimina facilmente. Insetos voadores surgem e são completamente destruídos. Um mosquito o ataca, mas não consegue perfurar o corpo de Ilhan. Erta percebe que o corpo de Ilhan superou os limites humanos. Nesse instante, ele está cercado por insetos, mas consegue derrotá-los. Um raio surge, eliminando os monstros restantes, e um mascarado ferido aparece. Ele fica impressionado, mas Erta avisa que ainda há monstros. A mulher mascarada desintegra facilmente os insetos com seu raio, enquanto Ilhan continua a cortá-los. O exército chega, e se surpreende ao ver que os monstros estão mortos. Ilhan é encontrado desmembrando monstros para pedras de mana. Ele pega uma e percebe a multidão o observando. A Imperatriz se aproxima e pede ajuda para desmembrar monstros. Ele quer dividendos, e ela oferece 40%. A multidão a reconhece pelo relâmpago como a Imperatriz. As pessoas comentam sobre Ilhan disparar raios, usar sabre de luz e machado. Ele fica triste por ser mal interpretado. Continua o abate e dá à Imperatriz sua parte. Tenta seguir, mas soldados se aproximam ameaçadoramente. A Imperatriz os interrompe e Ilhan carrega o saque. De repente, fica invisível e as pessoas o veem como rápido, como Usain Bolt, e ele chora por não ser notado. Erta diz para não se preocupar. À noite, no parque, Ilhan verifica o saque e pergunta se podem fazer equipamentos com ele. Erta propõe chamar um especialista, mas Ilhan se declara orgulhoso como o mestre supremo. De repente, Erta se irrita com Lita. Ela menciona a Mana Craft. Ilhan se anima e, de repente, agarra Erta. Erta fica envergonhada, mas explica a arte do Mana. Ilhan se empolga de novo e Erta se enfurece. Ela planeja voltar ao céu para encontrar Lita. Ela não pode contar a Ilhan que vai repreender Lita por não cuidar bem dele. Que é necessário criar o equipamento próximo à Pedra de Mana. Em seguida, polvilhe a Pedra de Mana no equipamento como sal, e você terá um equipamento poderoso. Erta diz que isso é difícil, mas Ilhan responde que só saberá tentando. Erta também explica que é possível usar equipamentos com várias habilidades e efeitos. Ilhan começou a fabricar equipamentos e fez proteções para Ele aplica a Pedra de Mana aterrada e imagina o equipamento desejado. Erta vê que a mana de Ilhan não basta, então ela a própria mana. Ilhan consegue e adiciona uma foice à proteção do braço. O noticiário relata que o governo busca os 2 mascarados que mataram os monstros recentes. Ilhan vai à escola, mas sua mãe, Yeseol, preocupa-se com sua segurança. Mas Yeseol tem uma habilidade para monitorar o filho em casa. Ilhan se sente desconfortável e diz que vai correr se vir um monstro. A caminho da escola, Erta lembra que o governo criou uma unidade de usuários de habilidades. Mas Ilhan não se interessa, embora queira ver a Imperatriz de novo. Erta pergunta se ele gosta dela, mas Ilhan diz que não. Ilhan grita frustrado, mas ninguém percebe por sua furtividade máxima. Ilhan pensa em uma razão para Laita. Erta conclui que Ilhan perdeu interesse em mulheres humanas. Mudando de assunto, Ilhan se interessa pelo uso de mana da Imperatriz. Contudo, Erta acha Ilhan mais impressionante por processar materiais de monstros sem mana. Nesse momento, Erta nota uma matilha de lobos próxima, liderada por um lobo de alto nível. Ilhan reclama que tudo está rápido demais, e Erta percebe que está errado desde ontem. Ilhan se irrita com a calma dela, e Erta ameaça que não mostrará preocupações diante de um ser inferior. De repente, Ilhan sente saudades de Laita. Erta confessa que a Terra não está normal, e pede ajuda a Ilhan. Ela explica que quando Deus mandou os humanos para outro mundo, e deixou os animais na Terra, um erro desconhecido distorceu o fluxo do tempo na Terra. 10 anos no outro mundo se tornaram 1000 aqui na Terra. Mesmo com o reinício da Terra, os monstros mudaram drasticamente. Em resumo, os monstros da Terra agora são mais fortes que os de outros mundos. Os céus estão agindo para restaurar o equilíbrio. Até lá,
Precisam da ajuda de Ilhan para exterminar os monstros. Ilhan saca sua lança e ataca os lobos. Eles atacam, mas Ilhan os derrota facilmente. Nesse momento, cidadãos são atacados por mais lobos. Ilhan age e destrói os lobos. A multidão o reconhece como o Sun Game Boat do incidente recente. Herta o parabeniza por ter fãs, mas ele diz que não se importa. Ele atinge o nível 10 e o sistema pede para escolher uma classe. A atacar Ilhan, que acha fascinante a inteligência dele. Ele mata lobos para ganhar pontos de experiência. Um lobo pega um cidadão como refém, mas Ilhan diz que isso não importa. Os espectadores observam o próximo movimento de Ilhan. Ele lança sua lança e destrói o lobo. Herta se preocupa que Ilhan tenha jogado fora sua arma, mas ele usa o punho para matar lobos e mostra seu treinamento com a rainha. O combate ao ver Ilhan, Herta sente que Leda criou um monstro, mas logo percebe que seus movimentos não foram ensinados por Lita. Ilhan elimina os lobos restantes e, de repente, uma arma é apontada para sua cabeça. Cercado pelo exército, os cidadãos os criticam. A tenente se surpreende ao ver que Ilhan já venceu os monstros. Ela se aproxima, pede desculpas e fala sobre o interesse em recrutá-lo. Porém, Ilhan já não está mais à vista deles, mesmo que ainda esteja por perto, enfrentando os monstros. A tenente o encontra, mas ele de imediato rejeita tudo o que ela tem a dizer. Ele não quer se unir a eles, pois acredita que isso trará complicações para ele. Herta sugere que ele trabalhe sozinho. Ilhan então percebe que recolher todos os cadáveres por conta própria é uma tarefa muito grande. Então ele pergunta ao exército se pode vender os materiais para eles. Concorda, mas Ilhan não quer incluir as pedras de mana. A tenente filma Ilhan massacrando os monstros e envia o vídeo para alguém. Seu superior ordena que ela leve Ilhan até eles, mesmo que isso signifique seduzi-lo. A tenente acha que isso é impossível, e Ilhan pede que eles o paguem em dinheiro. Ilhan pergunta se a pedra de mana é saborosa. O adverte fortemente para não comê-la. Ilhan então recebe dinheiro, e a tenente tenta seduzi-lo, mas Ilhan a ignora. Ele os distrai com um dispositivo e some da vista deles. Ilhan se afasta. Ilhan verifica as classes. Ele pode escolher Herta, que sugere ser um Lancer ou Grappler por causa das habilidades de Ilhan. Ilhan acha que Lancer é bom, pois gosta de usar e criar armas. De repente, surge uma nova opção, e Ilhan exclama que é o Blurred Lancer. Herta diz que é uma classe única, e ele deve escolhê-la. Ilhan o escolhe, e seu ataque aumenta no modo furtivo. Mas Ilhan notou algo. Blood e Blurred são iguais em coreano. Herta também percebeu. Nesse momento, o corpo e as estatísticas de Ilhan mudaram, exceto seu título. Com furtividade passiva, uma pessoa de primeira classe demora para subir de nível. Mas Ilhan não é normal. Ele corre para caçar monstros como o Procurador do Céu e se pergunta se a Imperatriz é um deles. Só diz a Ilhan para trabalhar mais e conseguir recompensas melhores que os outros representantes. Nesse momento, ele vê um enorme urso marrom e pega sua lança. Ele enfrenta o urso. Ilhan coloca sua máscara e ativa sua furtividade. Ele salta sobre o urso e ataca sua cabeça. Mas um único ataque não bastou para derrotar o urso. Ele então ordena ao exército e aos cidadãos que fujam. O urso se distrai com as pessoas em fuga. Ilhan avança para atacar o urso novamente. O urso revida e atinge Ilhan. Herta sugere que ele use sua furtividade. Ilhan se questiona sobre a eficácia de sua arma. Seu corpo é o mesmo que ele moldou nos últimos 1000 anos. Ele recorda o elogio de Leda por cortar um fio de cabelo dela durante um ataque. Ele foca em um ponto e golpeia a cabeça do urso. O urso para e Ilhan consegue derrubar. A habilidade Gigantify do urso é desativada e Ilhan começa a esquartejá-lo. Um carro chega e Herta vê que são usuários de habilidades. Eles ficam surpresos ao ver o monstro derrotado. Reconhecem Ilhan pelo apelido. Um duvida que Ilhan matou o monstro sozinho, mas os outros ficam impressionados. Ilhan odeia conversa fiada e ignora. Yu-jun tenta cumprimentá-lo, mas ele afirma ser mais forte que todos, até Ilhan. Ilhan o repreende por parecer um rival, e diz que Yu-jun deve focar em ser sua melhor versão. Mas, isso fica em seus pensamentos. Depois, um soldado se aproxima e discute algo. Ilhan é aconselhado a baixar um aplicativo que mostra onde estão os monstros. Ao aparecer, ele sai, e outro soldado pergunta se não há problema em não recrutar Ilhan.
O tenente diz que é melhor não pressionar ou irritar Ilhan. Enquanto isso, Erta elogia a astúcia do tenente. Ela acredita que Ilhan os destruirá se for pressionado. O tenente entendeu o que era melhor fazer. Nesse momento, monstros aparecem. Ilhan se move e destrói 3 monstros próximos, mas só ganha um nível. Erta diz que sua classe única precisa de mais experiência. Ilhan tem muito dinheiro agora e quer comprar uma propriedade. Erta se oferece para apagar as memórias dos oficiais e Ilhan agradece. No dia seguinte, um sistema anuncia que os humanos podem voltar ao outro mundo para compensação pelo erro da Terra. Ilhan está descontente por ficar sozinho novamente. Erta explica que é uma forma mais segura dos outros ganharem experiência. Ilhan fica furioso por ser deixado de fora de novo. Ele está deprimido por não poder ir para o outro mundo como os outros. Erta diz que isso será possível se ele se tornar maior. Ele poderá ir para o outro mundo e os céus. Ilhan percebe que pode ver Leda novamente. Erta percebe que está sendo mensageira do amor deles e se sente amargurada. Ela diz a Ilhan para se fortalecer, mas pode levar milênios. Ele sai do quarto e a família ouve que a lei marcial foi declarada na Coreia. Nesse momento, Ilhan sugere que seus pais vão para outro mundo. Seu pai, Yong-han, diz que é inútil porque não pode ficar mais forte lá, apesar de tentar. Ilhan diz que os monstros estão ficando mais fortes na Terra e que o outro mundo é mais seguro. Yong-han concorda e deseja que Ilhan fique mais forte. Ele se teletransporta. Ilhan começa a comer e Yeseol diz que sabe que Ilhan é a pessoa mascarada. Ilhan pergunta como ela sabe, e Yeseol diz que apenas sabia. Ilhan se surpreende com a habilidade da mãe. Ela avisa Ilhan para ter cuidado não com monstros, mas com humanos. Também deixou a louça para Ilhan. Erta vai se reportar aos céus. Depois, Ilhan vai ao armazenamento que comprou para ser sua oficina. Ele verifica os materiais e percebe que levará tempo para processar. Erta chega dizendo que será mais fácil com magia. Ilhan se vira surpreso ao ver Erta em tamanho humano. Ela pede sua mão para dar recompensas. Um sistema aparece, anunciando que ele é o mais bem-sucedido entre os agentes da UM. Ilhan ganha a chama eterna. Erta diz para ele olhar a fornalha. A chama eterna queima sempre, e é uma chama preciosa dos céus. Ilhan fica feliz em receber. Erta diz que pediu isso a Leda. Ilhan fica contente, enquanto Erta amaldiçoa o casal à distância. Ilhan recebe uma missão. Sem poder ir ao outro mundo, deve criar masmorras na Terra. Ele não entende por que foi escolhido. Depois, percebe que está sendo usado. Ele reclama furioso. Erta explica que os monstros da Terra ficaram resistentes ao poder de Deus. É a única pessoa na Terra capaz de construir uma masmorra. Ele fica surpreso com os elogios de Erta e a acha suspeita. Erta garante que haverá recompensas. Ela explica que eles ficarão sem saída e a humanidade sofrerá. Erta traz materiais para Ilhan usar. Ele também recebe ferramentas e fica contente. Contudo, Erta o lembra que as ferramentas são apenas emprestadas. Ilhan agora se pergunta como ele pode fazer masmorras. Erta traz uma planta. Ilhan precisa criar uma ferramenta mágica que atraia os monstros e os transforme para cercar a área e se tornar uma masmorra. Ilhan sabe que essa tarefa será difícil, mas está animado com as recompensas que receberá. Erta garante a Ilhan que ele receberá as melhores recompensas. Ilhan então começa a criar, e Erta espera não ter cometido nenhum erro. Ela se pergunta o que ocorrerá se Ilhan escolher ser ferreiro em vez de lanceiro. Ilhan poderia criar armas que desafiassem o poder divino. Ilhan fez a forma básica e espera não errar na próxima etapa. Ele começa com total concentração, e Erta percebe que era assim que Lita se sentia com Ilhan nos últimos milênios. Ela sorri para Ilhan, mas pensa que não há nada demais nisso. Neste momento, Ilhan diz que agora está completo. Erta se surpreende. Ilhan atinge o nível máximo de ferraria, ganhando o título de criador de lendas. Ilhan fica furioso por ser deixado de fora novamente. Ele se sente deprimido por não poder ir para o outro mundo como os outros. Erta diz que isso será possível se ele se tornar um ser maior. Ele poderá ir para o outro mundo e os céus. Ilhan percebe que pode ver Lita novamente. Percebe que agora é a mensageira do amor deles. De repente, ela sente uma amargura profunda. Ela diz a Ilhan que ele precisa ficar mais forte, mas que isso pode demorar 1000 anos. Ele sai,
e a família ouve rumores sobre a lei marcial na Coreia. Ilhan sugere que os pais considerem a possibilidade de ir para outro mundo. Yong-han responde que seria inútil, pois não ficaria mais forte lá. Apesar dos esforços, Ilhan diz que os monstros estão mais fortes na Terra e que o outro mundo é mais seguro. Yong-han concorda e quer que Ilhan fique mais forte. Ele se teletransporta. Ilhan começa a comer, e Yeseol diz que sabe que Ilhan é a pessoa mascarada. Ilhan pergunta como ela sabe, e Yeseol responde que simplesmente sabia. Ilhan se surpreende com a habilidade da mãe. Ela então avisa Ilhan para ter cuidado, não com os monstros, mas com os humanos. Ela ainda deixou os pratos para Ilhan lavar. Erta também sai para se reportar aos céus. Mais tarde, Ilhan vai até uma unidade de armazenamento que comprou recentemente para usar como sua oficina. Ele verifica seus materiais atuais e percebe que levará muito tempo para processá-los. Erta chega e comenta que será mais fácil com magia. Ilhan se vira e fica surpreso ao ver Erta em tamanho humano. Ela então estende a mão e pede a dele para lhe dar recompensas. Um sistema surge e anuncia que ele é o agente Mong mais bem-sucedido. Ilhan obtém a chama eterna. Erta pede para ele olhar sua fornalha. A chama eterna sempre queima, e é uma chama celestial preciosa. Ilhan fica feliz em recebê-la. Erta diz que foi o que ela pediu a Lita. Ilhan está contente, enquanto Erta amaldiçoa o casal de longe. Ilhan também recebe uma missão, já que não pôde ir para outro mundo. Legado de criar masmorras na Terra. Ele fica confuso sobre por que foi escolhido para essa tarefa. Então, percebe que está sendo manipulado para os propósitos deles. Ele explode em reclamações. Erta explica que os monstros da Terra, de alguma forma, se tornaram resistentes ao poder de Deus. Ilhan é a única pessoa na Terra capaz de construir uma masmorra. Ilhan fica chocado com o elogio de Erta, e a considera suspeita. Erta promete que haverá recompensas para ele. Explica ainda que eles não terão para onde ir, e que a humanidade sofrerá bastante com isso. Erta traz os materiais que Ilhan pode usar. Ilhan também recebe algumas ferramentas. Ele fica muito feliz em recebê-las. Mas Erta o corrige, dizendo que estão apenas emprestando as ferramentas. Ilhan agora se pergunta como ele pode fazer masmorras. Erta traz um projeto importante que Ilhan precisa para criar uma ferramenta mágica, que atraia os monstros e os transforme para cercar a área, e assim se tornar uma masmorra. Complicada, mas está empolgado com as recompensas que ganhará. Erta assegura a Ilhan que ele terá as melhores recompensas. Ilhan então começa a criar, e Erta torce para não ter cometido um erro. Ela se pergunta o que acontecerá se Ilhan decidir ser ferreiro em vez de lanceiro. Talvez Ilhan consiga forjar armas que desafiem o poder dos deuses. Ilhan criou a forma básica e espera não errar na próxima fase. Ele se concentra totalmente, e Erta percebe que Lita se sentiu assim com Ilhan por milênios. Ela sorri para Ilhan, mas pensa que não é nada demais. Ilhan diz que o trabalho está completo. Erta se surpreende. Ilhan atinge o nível máximo de ferraria e recebe o título de criador de lendas. Erta se surpreende que Ilhan já terminou sua tarefa. Ela nem notou que 5 horas se passaram. Ilhan joga para ela e Erta vê que a masmorra básica está pronta. Ela se surpreende com um humano criando-a perfeitamente. Ela o elogia e chamará seus colegas anjos para a Manacraft. Mas Leda não está entre eles. Leda chama 3 anjos. Ilhan não acredita que vê essas belas entidades. Erta diz a Ilhan para se concentrar na vontade de completar a masmorra. Os anjos tocam Ilhan, e eles começam a compartilhar mana. Ilhan está surpreso com a pressão intensa. Ele se concentra em criar a masmorra. O anjo de cabelos brancos fica surpreso que um humano possa enfrentá-los. O anjo de cabelo preto diz que seu orgulho está ferido ao ver Ilhan se sair bem. O anjo de cabelo verde acha Ilhan interessante. Uma luz brilhante surge, e a masmorra está completa. Os anjos ficam surpresos que Ilhan conseguiu na primeira tentativa. A masmorra tem opções alfa e beta. Ilhan está confuso, e Erta explica que são opções extras que surgem aleatoriamente. É raro vê-las na primeira tentativa. Os anjos elogiam Ilhan. Ele então se junta a eles para montar a masmorra. Eles vão até a montanha próxima e Erta lança o núcleo da masmorra. Ilhan se confunde ao ver. Nesse instante, o chão tremeu e os monstros próximos se moveram na mesma direção. Ilhan sente pena dos monstros que marcham para a destruição. Deus deixou a Terra em paz por milênios. Felizmente, Leda estava com Ilhan. Ilhan quer se fortalecer para sua liberdade. No dia seguinte, relatam que masmorras surgiram em várias partes do mundo, atraindo monstros. Ilhan se pergunta sobre seus pais. Erta elogia o esforço de Ilhan. Ilhan diz que precisa fazer mais e se questiona por que os anjos já voltaram.
Erta diz que os anjos precisam recarregar sua mana. Ilian menciona que existem outros anjos como Laeta. Erta responde que Se Laeta... você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para continuar acompanhando o canal.